Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo me ouvindo? E aí? Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Ótimo. Agora só esperando o meu amigo Gunnar mandar aí a solicitação para que nós possamos iniciar a nossa live de hoje. Trouxemos um conteúdo bastante interessante e o nosso intuito aqui é justamente ajudar, né, as pessoas, que eu acredito que nesse momento as dúvidas são grandes. Então tem um monte de gente aí dando boa tarde, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Um monte de gente acenando aqui para mim. Agradeço muito todos vocês pelas mensagens, né, meu irmãozinho? Muito obrigada mesmo. Espero que na tarde de hoje nós possamos apresentar um conteúdo que vai ajudar vocês aí no dia a dia, viu? No meu amigo entrar. Olá, tá chegando. Boa tarde, meu amigo Gunnar. Tudo bem? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Legal. Tudo jóia? Tudo jóia. Olha, quero te agradecer aí em primeira mão o convite de falar um pouquinho aí sobre esse assunto que eu acho bárbaro, um assunto super interessante, eu acho que propício para o momento, né? Queria agradecer a você, a ideia da gente poder bater esse papo e, inclusive, tirar algumas dúvidas que eu mesmo ainda tenho aí sobre como a gente entrar agora nesse novo cenário aí de retomar as atividades com essa questão aí do coronavírus, né? Uhum. Bom, vamos iniciar então. Gunnar, eu que te agradeço por ter topado esse desafio. É nossa primeira live, espero que a primeira de muitas, porque nós temos outros segmentos, né, de A e B, nós temos outros segmentos que nesse momento serão super importantes da gente estar conversando, tendo esse bate-papo, lavanderia, enfim, tem vários, né, segmentos, vários assuntos aí que a gente vai poder estar abordando, né? Nesse momento tão difícil, muitos desafios, né, Gunnar? Muitos, olha, nem fale, viu? E a hotelaria, da forma que se encontra agora, o pessoal tão preocupado, né, Fernanda? O pessoal aí querendo voltar o máximo que o mais rápido que puder e preocupado também com essa questão aí de como fazer para realmente atender o hóspede agora com essa questão do coronavírus, a questão de limpeza, né, higienização, Uhum. desinfecção. Eu acho que isso aí é o assunto do momento aí para os hotéis também, né? Com certeza. E vai ser um desafio grande, viu, Gunnar? Vai ser um grande Eu desafio. Mas imagino. nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque tem profissionais como você, como eu, que a gente vai estar apoiando aí, né? Os Verdade. nossos queridos hoteleiros nesse processo que não vai ser brincadeira, né? Vai ser bastante Verdade. desafiador, principalmente engajar a equipe, né? Nos pontos que a gente vai estar conversando aqui, né? Gostaria de Sem me dúvida. apresentar, então. Meu nome é Fernanda Serri, sou responsável pelas linhas de hotelaria, higiene clínica e tratamento de piso da Indeba, que é uma indústria de produtos químicos, de higienização profissional. E estou aqui disponibilizando todo o meu tempo para vocês que nos acompanham nessa live, nessa tarde, porque o assunto não vai faltar, né? Agora, Gunnar, gostaria que você se apresentasse. Tá bom. Bom, meu nome é Gunnar Georg, eu atuo aí há mais de 25 anos na hotelaria, né, na operação hoteleira, na gestão hoteleira. Já há alguns anos a gente tem o Instituto de Hospitalidade, que atua na questão de profissionalizar e ajudar a profissionalizar os hotéis, principalmente esses hotéis de hotelaria independente, que estão, vamos dizer, que tem um pouquinho mais de dificuldade para buscar essa profissionalização. Então, esse Instituto de Hospitalidade
e educação corporativa é justamente para isso, para poder apoiar. E a gente tem um canal chamado Hotelaria Inteligente, onde a gente aborda uma série de assuntos, conteúdos para os hotéis, né, que é, inclusive, o canal qual eu estou falando com você agora aqui, Fernanda, no Instagram, e a gente também tem no YouTube Hotelaria Inteligente. Então, basicamente, essa aí é a minha apresentação. Que ótimo. Vamos iniciar, então, nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos lá. Então, aí o primeiro assunto, né, que nós temos é para tratar qual que é a diferença da limpeza hoteleira e a limpeza hospitalar. Não é isso, Gunnar? Sim, é bem importante falar um pouquinho disso aí, até nesse momento para poder realmente entender qual a diferença, qual é de um, qual é de outro, né, Fernanda? Uhum, com certeza. Nós entendemos que, até então, a limpeza hoteleira ela era muito focada na limpeza, né? Sim. Ela não era tão focada na desinfecção, que são dois pontos diferentes. Então, para que possamos realmente realizar a... Olá! Pessoal, eu tive um probleminha aqui na internet. Ai, meu Deus. Voltou. Oi, Fernanda. Oi, Gunnar. Vamos em frente. Deve ter dado uma travadinha aí, mas vamos em frente. Eu desliguei a minha internet, você sabe, né? Às vezes é tanta gente usando a internet que eu tô usando a internet aqui do meu celular agora, vai dar tudo certo. Gente, me desculpem, mas ao vivo tem dessas coisas. Né, Gunnar? Ao vivo, primeira live, sou bebê ainda nessa parte, mas vou ficar boa ainda. Vamos em frente. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre a diferença da hotelaria hospitalar e hotelaria convencional, né? Eu não sei até que parte vocês entenderam, mas eu vou repetir rapidamente aqui, que eu vejo que a hotelaria convencional, a higienização, a pessoa ficava preocupada muito com a limpeza. Então, visualmente, estava limpo, mas a gente não sabe, na verdade, se aquela superfície estava livre de germes. Já na hotelaria hospitalar, nós temos que fazer a limpeza e a desinfecção, né? Então, e a limpeza ela é feita em todo o ambiente. O paciente teve alta, ele foi a óbito. Então, é feita a limpeza teto, parede, chão. Então, todas as superfícies são higienizadas, né? Faz o processo de limpeza e desinfecção, tá? Então, é muito mais detalhada, mais elaborada. Então, eu vejo que nesse momento, a hotelaria vai ter que mudar os seus conceitos. Então, não basta estar visualmente limpo. Ele vai ter que estar livre dos germes. Não é isso? Perfeito, porque é o que você falou. Nesse momento, a hotelaria está acostumada a fazer a limpeza, né? Tirar, vamos dizer, a sujeira realmente que está ali na superfície, mas fazer uma limpeza do modo geral. A partir de agora, passa-se a ter que fazer uma desinfecção efetivamente, né? Acho que foi muito boa essa abordagem, porque é para o hotel realmente pensar agora, olha, eu tenho que mudar o meu processo dentro dos apartamentos, dentro das áreas comuns, eu passo agora a ter um cuidado de fazer a desinfecção. Perfeito, Fernanda, muito legal essa colocação. Há outro ponto que eu acredito que deve ficar assim, muito claro para as pessoas, né? É com relação ao vírus, né? O vírus, ele não é vivo, né? Ele é uma partícula infectante. Então, quando ela cai na superfície, ele não se multiplica. O que se multiplica, na verdade, são as bactérias, né? Então, o vírus, ele fica lá inerte. Qual que é a diferença desse vírus? Que, assim, ele está sendo estudado, o pessoal ainda tem muitas dúvidas com relação a isso, mas o que nós sabemos até agora? Que o tempo que ele fica na superfície, né, na superfície ativo é um tempo grande, né? Então, nós temos aí relatos de 2 dias em papelão, 4 dias, tem até alguns, até 9 dias. Eu já tive um relato na semana passada, que eu participei de uma live, que um desses navios, né, depois de 17 dias, né, acharam o RNA do vírus ainda numa cabine. Então, isso não é para alarmar, não é para deixar ninguém sem cabelo, tá? Mas, porque não se sabe se esse vírus estava ativo ou não. Mas o que isso me leva a crer, né?
que tem alguns, até já vi alguns comentários que falam, eu vou deixar a minha UH fechada por 72 horas. Diante desse cenário, eu não acredito que deixar o apartamento fechado seja viável. O que você acha, Gunnar? Não, perfeito. E eu acho que você vai chegar num ponto que realmente vai poder esclarecer isso, mas a partir do momento que você está fazendo um processo certo para esse tipo de situação, né? E principalmente utilizando o produto certo para fazer efetivamente a desinfecção, e eu concordo com você. Eu acho assim, entrou com o produto matou a bactéria, o apartamento está liberado para venda, né? Exatamente. Então, acho que é muito importante a gente falar isso, claro que você vai abordar, mas eu concordo com você. Ainda mais se você está fazendo o processo certo com o produto certo, né, Fernando? Com certeza. Estão até perguntando se a desinfecção é feita antes ou depois da limpeza. Não, primeiro se faz a limpeza e depois a desinfecção, tá? Gente, eu esqueci de mencionar no início que se a gente puder deixar as perguntas mais para o final, mais tranquilo. Se for sobre o assunto que a gente estiver falando no momento, a gente pode estar esclarecendo. Mas se caso ficar alguma coisa sem eu responder, depois vocês me lembrem no final, porque às vezes a gente está conversando, está concentrado no assunto, olhando a resposta, e como é a minha primeira live, eu estou aprendendo, viu, gente? Então, Gunnar, pelo ponto de vista do gestor, né, você acha, então, que não é viável mesmo, porque o produto, ele é ativo, né, ele é perfeito para fazer esse tipo de higienização, né? Exatamente. Eu acho que no momento desse, né, o hotel deixar um apartamento que seja aí 8 horas, 10 horas em stand-by para poder o vírus, vamos dizer, morrer, ou o produto fazer efeito, eu acho que não tem lógica, né? Eu acho que não tem sentido, desde que você tenha um produto certo, que é o que nós vamos falar aqui, que você vai comentar, o produto certo e o manejo certo. Então, fez o manejo certo do produto, né, nas superfícies que precisa ser feitas, a bactéria está morta, o apartamento está pronto para ser entregue, não é isso, Fernando? É isso mesmo. E daí, o que a gente entende, né? Que o vírus, as superfícies, elas são por contaminação secundária, né? Primária é aquele quando você tem contato com a pessoa. No caso de superfícies, é contaminação indireta, né? Contaminação secundária, tá? Então, a gente não sabe direito assim, quanto de vírus na superfície a gente vai ter para se contaminar. A gente só vai se contaminar se, por exemplo, eu colocar a mão numa superfície, tiver o vírus lá, eu levar a mão na minha boca, levar no meu nariz ou levar nos meus olhos. Então, por isso que cabe a nós, tá? Sempre o quê? Diminuir essa carga microbiológica. Tá? Então, essa que é a nossa função, diminuir a carga microbiológica da superfície. Tá bom? Perfeito. Isso aí. Então, tá bom. Mais alguma dúvida, não sei, Gunnar, se que você queira falar mais alguma coisa sobre o vírus? Eu acho assim, eu acho que a gente falou bastante a respeito dessa questão, né? Está se conhecendo ainda um pouco mais dos vírus, mas você falou basicamente o que se tem, que eu acho que é o que importa agora, né? De ter esse cuidado. O vírus morto, né? A bactéria morta, na verdade, eu acho que é bola para frente. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito importante, e acho assim que os hotéis precisam pegar muito forte, é a questão do produto, né? Que a gente vai falar aqui. E principalmente também, além do produto, a questão da proteção individual dos funcionários. Isso aí eu acho que vai fazer muita diferença. Por quê? Com certeza. De repente você está tomando todos os cuidados, está com o produto certo, o teu funcionário ele está desprotegido, né? Desguarnecido, mas vamos Com certeza. E só lembrando também que o vírus, né? Ele é uma proteína e ele é fechadinho, né? Ele tá dentro de uma cápsula de gordura, por isso que na superfície ele é facilmente eliminado. O problema é quando ele entra no nosso corpinho, que daí ele tá fazendo estrago danado, tá? Então, o problema maior do vírus é o tempo que ele tá ativo na superfície,
ok? Mas com relação, assim, 72 horas, vou deixar meu apartamento fechado, isso não é garantia. Eu tenho medo de colocar uma regra dessa e, de repente, o pessoal, as camareiras, relaxarem um pouquinho nos cuidados. Vai falar, já ficou 72 horas fechados, então já está livre, né? Quando, na verdade, a gente ainda não tem essa certeza, tá? Não se tem certeza de nada, ok? Clientes e hóspedes vão exigir certificados de, com certeza, a limpeza, a higienização, né? No caso, porque a gente tem que falar em higienização, que é a limpeza e desinfecção, vai ser um diferencial para os hotéis e vai ser eu acredito que seja o principal ponto que os hóspedes vão estar questionando, vão estar querendo saber como que isso está acontecendo no hotel. Tá bom? Bom, Gunnar, então você falou aí dos produtos, então vamos falar um pouquinho de produto? Vamos lá. Então, primeira coisa, Gunnar, eu gostaria que você comentasse sobre o uso do produto doméstico e o uso do produto profissional na visão do gestor. Tá, claro. O que a gente percebe aí e acompanha nos hotéis no modo geral, né? Você tem hotéis hoje que muito preocupados com a questão de higienização, de limpeza, de segurança, utilizam uma linha industrial, profissional, específica para isso, mas a gente também tem hotéis que acabam aí vislumbrando mais a questão de custo, mais a questão de praticidade e acabam também optando por utilizar produtos não tão profissionais, vamos dizer assim, né? Muitas vezes produtos, inclusive, até caseiros. Uhum. Então, isso é uma coisa que agora vai fazer muita diferença, Fernanda, eu vejo dessa forma, porque a gente tem uma questão muito forte em relação ao produto. Primeiro, qual é a ação que ele vai te dar dentro de uma limpeza e agora de uma desinfecção? A garantia, né? Que vai ser uma das exigências dos hóspedes. Né? Exigências da Anvisa, né? Que você pode comentar melhor que eu. E a outra questão é a questão do custo, né? Porque uma coisa que eu percebo muito na hotelaria, e quando a gente parte para a hotelaria, inclusive muitas vezes de um porte menor, a gente percebe muito isso, é que muitas vezes o hotel pensa, poxa vida, o meu hotel não comporta ter produtos, vamos dizer, de uma marca profissional, né, de uma linha profissional, então eu me reservo a ter produtos de uma linha, vamos dizer, mais informal, mais caseira, que não é uma linha certa para isso, né? Uhum. Só que muitas vezes o hotel acaba esquecendo o seguinte, que se você for para a opção de ter um produto profissional, primeiro, a questão da ação dele, que vai ser uma ação extremamente eficaz. Segundo, a questão da diluição dele. Né? Então, a gente fala, poxa, o produto é mais caro quando é profissional. Ele é mais caro, mas ele rende muito mais. Exatamente. Então, veja, além de ter uma ação muito mais específica, ele rende muito mais. Então, assim, o que eu sempre costumo falar para os hoteleiros é o seguinte, chame uma empresa que tem uma linha profissional e converse com eles, deixe eles te falarem um pouquinho sobre aplicação, diluição, a ação do produto, né? Para você poder, porque a gente tem que desmistificar isso, sabe, Fernanda? De falar, o produto profissional é mais caro e ponto. Não, o produto profissional, ele tem um preço diferenciado porque ele tem uma diluição maior, ele tem uma eficácia muito maior e por isso ele funciona muito melhor, né? E aí, no final das contas, às vezes você paga R$3, R$4 no litro de um produto, enquanto que num produto profissional você tem aí centavos por litro. A realidade exatamente, é essa. Exatamente. Eu quis contextualizar isso para você entender, né? O que a gente vê hoje. Exatamente isso, né? A diferença do custo do produto concentrado, e essa diluição às vezes é feita de qualquer forma, sem orientação, e o custo de um produto profissional que é realmente centavos. Isso eu posso te falar, que o custo de vários produtos acaba saindo em centavos. Então, é muito menor, né? E outra, como os hóspedes querem essa garantia, quem estiver trabalhando com produto doméstico não vai conseguir, né? E quais os produtos que a Anvisa está indicando para desinfecção, tá? E para limpeza e para desinfecção, detergentes, né? Todos aí. Para desinfecção, hipoclorito
E daí, hipoclorito, a gente só tem que tomar cuidado com a superfície que vai estar utilizando ele, porque ele é corrosivo. E toda vez que eu uso hipoclorito, ou tem vários nomes, né? Hipoclorito, cândida, água sanitária, enfim, tem vários nomes para o hipoclorito. O problema é que eu tenho que estar fazendo enxágue. E eu tenho que estar utilizando ele depois que eu faço a higienização, né? Então, primeiro eu limpo com detergente, daí eu aplico, a depender da superfície, eu posso estar aplicando hipoclorito para estar fazendo essa higienização, ok? O outro produto que é conhecido por tantos, né, que até acabou, deu aí uma pequena falta no mercado, que é o álcool. O álcool é a mesma situação, é um excelente desinfetante também, porém, eu tenho que fazer a higienização, a limpeza antes, tá? Por quê? Porque ele não é para limpeza, ele é justamente para desinfecção. Como o vírus ele é envolto de uma cápsula de gordura, então tudo que elimina gordura é bom. Tudo que tiver temperatura, o álcool ele vai desnaturar, o hipoclorito também, né? Os detergentes, né? Que outro que está sendo muito indicado é a base de quaternário de amônio, né? Que até na China pulverizaram na rua. Isso, pessoal, tem pessoal perguntando se a live vai ser gravada. Vai ficar 24 horas, tá? Só dando essa pausa aí. Quaternário de amônia, que até foi o que a China pulverizou, né? Nas ruas, e ele é excelente mesmo, né? De quinta geração, não é necessário estar aí com outros princípios ativos, tipo bigonida, não tem essa necessidade, porque o quaternário de amônia de quinta geração realmente ele é muito bom para desinfecção. E temos agora no mercado o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio associado, né, a tensoativos, a detergentes, ele é excelente também. E com ele a gente sabe que hoje os produtos têm essa associação, a gente consegue fazer limpeza e desinfecção numa etapa só, tá? Ok? Produto que está perguntando aqui, produto de quaternário de amônia, excelente. É uma das indicações da Anvisa. Tem um manual que a Anvisa disponibilizou, como eu trabalho em hospitais também, né? Então, quem tiver interesse depois, pode entrar em contato com a gente, que tem uma nota técnica, agora de 31 de março, foi a última que enviaram, que fala justamente sobre isso que eu estou comentando com vocês, tá bom? Fernanda, deixa eu aproveitar e te perguntar então uma coisa, eu acho que é muito importante isso que você está colocando, desses produtos recomendados pela Anvisa, né? Mas só para você falar um pouquinho para a gente, entre essa questão do quaternário e do peróxido de hidrogênio, porque o peróxido de hidrogênio, ele já faz tudo de uma vez só, né? Exatamente. Além de desinfetar, matar a bactéria, ele já faz a limpeza. Então você utiliza ele uma vez só, né? Ele tem um poder alto de diluição, né? Um poder alto de diluição. E aí ele é utilizado justamente nessa frente, desinfecção e limpeza ao mesmo tempo. Exatamente. E o quaternário, o que você me falaria um pouquinho sobre o quaternário, só para a gente entender um pouquinho sobre isso? Porque foi utilizado na China, é um produto que em limpeza normalmente não se utiliza, né? Não, ele é bastante utilizado, né? Ainda mais que ele também tem associação de detergente, então ele faz a limpeza e desinfecção. A única coisa é que na limpeza, aliás, ele é excelente para isso, né? O único gargalo aí que eu vejo, né, do quaternário é no rejunte. Ele não tem poder de alvejamento. Já o peróxido já tem. Então, quando a gente opta por utilizar o quaternário, no banheiro, rejunte, a gente vai ter que estar utilizando hipoclorito para remoção. Na verdade, nem é o fungo, né? Aquela mancha que o fungo causa no rejunte. E já o peróxido, não. O peróxido, ele já tem essa ação. O peróxido tem função detergência? Tem. Tem, claro que assim, eu tô falando pelos nossos, né? Tem aquele que você só vai pegar o peróxido, o que é usado na lavanderia é só peróxido mesmo, né? O que nós utilizamos na higienização, ele tem a combinação de peróxido com tensoativos, aí tem toda uma fórmula que realmente tem ação. A Carlinha, abraço, tá perguntando se para fazer a desinfecção de colchões. Olha, colchão, eu até conversei hoje com o Gunnar, que esse acho que vai ser o maior desafio, né, Gunnar? Vai ser. O colchão, gente, é assim, ó, eu recomendo a todos usar o protetor de colchão. Por quê? Colchão, se a gente umedecer, o produto, ele vai umedecer. E nessa umidade, né, ele pode criar fungos.
O único produto assim que a gente não vai ter tanta umidade é o álcool. Mas o álcool, ele só vai ativar se a gente conseguir fazer a fricção. É por isso que a Anvisa recomenda álcool a 70% e não a 96%. Por quê? Porque a 96% ele é extremamente volátil, então antes de conseguir fazer a higienização, ele já vai evaporar e não vai ter ação nenhuma, tá? Por isso que tem que ser o 70%. Pode ser que o álcool até, assim, colabore um pouco, mas eu não sei até que ponto. Não tem estudos relacionados a isso. Então, a gente estava até discutindo isso hoje com relação aos protetores de colchão, protetores de travesseiro, que isso vai ser o grande desafio, porque a gente sabe que a gente não tem uma quantidade grande, a gente não chega a ter 2 trocas por leito, né, desse enxoval, porque o ideal seria lavar a cada troca, né, e isso daí vai ser até um assunto que a gente vai conversar, né, que é sobre os colchões, os cobertores. E daí fica meio complicado, porque assim, a gente está chegando num período onde os hotéis vão ter aí até conseguir engatar, né, Gunnar? Daí você pode falar até melhor que eu, essa parte de gestão, vai ter que trabalhar muito custos, então, até que ponto o hotel vai poder fazer investimentos nesse sentido, né? Não, justamente, eu acho assim, a gente estava conversando coincidentemente hoje da manhã sobre isso, sobre protetor de colchão e protetor de travesseiro, mas o que é que acontece, né? Os protetores de colchão e de travesseiro, o hotel normalmente não tem grandes backups, não tem grandes, né? Não chega, às vezes não tem nem 2 trocas, você tem reservas lá, para quando você põe para lavar e tudo mais. Agora, se chegar no momento de você ter que trocar cada vez que você tem alguém hospedado, você ter que lavar o protetor e trocar, realmente isso aí vai te tirar totalmente do âmbito normal de operação. Você vai ter que fazer um investimento em protetores. Então, assim, eu acho que cada hotel tem que também dar uma olhadinha para a sua operação, ver o que ela consegue fazer, né, nessa operação, de realmente, é o que você falou, facilitar no sentido de trocar quanto mais for possível, né? E aí também fica de olho, se você tem alguma situação atípica, você vai lá e troca. Exato. Agora, o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, você acabou de falar, é justamente trocar cada check-in e trocar. Sem dúvida nenhuma, o melhor dos mundos é esse, né? Mas aí eu recomendo, o que a gente estava conversando, eu acho que cada hotel realmente vai ter que fazer uma avaliação da sua possibilidade, né? Da sua capacidade para estar fazendo isso. Se vai poder adquirir um pouco mais de protetores, ou se já tem e vai manter isso e vai acelerar uma lavagem desses protetores, né? Uma lavagem desses protetores. Então, essa a minha recomendação, foi que a gente conversou hoje de manhã. E só para fechar o assunto do peróxido de hidrogênio e do quaternário de amônia, eu só te comentei isso porque eu já vi alguns hotéis utilizando em linha profissional o peróxido no dia a dia. Já o quaternário de amônia é muito mais difícil a gente enxergar, por isso, nos hotéis, porque que a gente está transitando acompanhando. Por isso que eu te perguntei, né? Não sei a questão de custo, mas você foi muito cirúrgica aí em falar, poxa, o quaternário faz isso e o peróxido faz isso. Então, tá perfeito, os dois acabam matando a bactéria, que é o que importa. Beleza. E quando a gente fala nos vírus, né, a gente tem que lembrar das bactérias também, gente. Tem micro-organismos que ficam vivos anos na superfície. E aí eu tô falando em 30... Quem tá aqui na live, já assistiu meus treinamentos aí com os nossos clientes, já sabe disso. Né? Hoje existe essa preocupação com o vírus, né, com o coronavírus. Mas e os outros, né, que nós temos? Por exemplo, um vírus aí, o rotavírus, né, que a gente vê muito, pessoal, teve um monte de gente, teve diarreia no hotel, não sei o quê, ele fica vivo 8 dias na superfície. Né? Então, a gente não pode só se preocupar nesse ponto, a gente tem que preocupar aí de forma geral mesmo, porque os vírus, as bactérias estão aí presentes no ambiente, né? Então, cabe a nós realmente deixar o ambiente seguro para os nossos clientes. E os produtos, gente, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Não é isso, Gunnar? Perfeito, isso mesmo. Não adianta. Estão falando aqui, ó. Operação, perfeito, pode continuar, desculpa. Só vou cortar um minutinho aqui. Fizeram 2 perguntas. Sim, pode ser o mesmo processo de hotel, para barcos, para navios, e o ozônio, aquele aparelhinho, né, que eles deixam, para colchão, para cortina, vai ajudar bastante, tá? Ele vai ser bom sim, tá bom?
Seguem aqui, já respondi, viu? Segue o mesmo processo, tá bom? Para o teste, tudo. Então, assim, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir, não é isso, Gunnar? Adianta? Isso aí. Então, não adianta eu ter um mega produto e não saber utilizá-lo. Ok? Então, para isso, existem técnicas que, nesse momento, serão fundamentais da gente estar... Aliás, nós vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre os processos de higienização agora, né, Gunnar? Vamos. Que não adianta, né, mesmo a gente não passar... E assim, eu acompanho, antes de qualquer treinamento, eu gosto de acompanhar as camareiras no processo, né? E o que eu percebo, né? Realmente a importância, assim, que importa é estar limpo, não necessariamente estar desinfetado, né? E para isso, gente, eu vou apresentar algumas ferramentas aqui que nós temos no mercado para vocês que vão ajudar tanto nos treinamentos quanto nas inspeções, tá bom? Então, até vou pegar aqui já, ó. Vocês estão vendo, justamente para a gente mostrar o que é limpeza e o que é desinfecção? O que vocês acham desse prato? Você está vendo alguma coisa nesse prato, Gunnar? Não, tá limpinho. Tá limpinho? E se eu fizer isso daqui agora, ó? Já não tá. Olha só. A olho nu tá limpinho. Agora você colocando essa iluminação, dá para ver que realmente não tá, a superfície não tá limpa. Não tá limpa, né? Então é isso que acontece, né? Aqui nesse pratinho eu apliquei um líquido fluorescente, tá? Que é um marcador fluorescente, que hoje é uma ferramenta muito utilizada nos hospitais e que que eu utilizo também nos treinamentos, né, de hotéis. Então, que eu mostro o quê? Gente, vamos limpar esse prato, né? Então, se esse instrumento, essa ferramenta, gente, se eu não fizer a limpeza e a limpeza correta, com a pressão das mãos, né, certa na superfície, não vai higienizar. Não adianta, nem se eu limpar, eu posso até passar um desinfetante, mas se eu não fizer o procedimento correto, com a pressão das mãos e o sentido correto da limpeza, vai ficar residual ali, pode ser de matéria orgânica ou de alguma sujidade, e essa superfície, por estar suja, ela vai se recontaminar facilmente, tá? Então, o que eu quero mostrar é isso. Antes o hotel estava se preocupando com isso. Agora, o hotel tem que se preocupar com isso, com aquilo que ele não consegue enxergar. E aí, tem outra ferramenta que auxilia a gente também nesse processo, que é esse equipamento aqui, né? Então, o que a gente faz? Depois do processo de higienização, a gente passa o swabzinho, né, na superfície, coloca dentro desse equipamento e ele em segundos já vai mostrar para mim se aquela superfície foi desinfetada ou não. Por que tudo isso? Eu falo que são os meus dedos duros, né, Gunnar? São os meus dedos duros, né? Porque às vezes fala assim, limpou, tá limpo, tá? Visivelmente tá limpo, mas e aí? Né? Então, como que eu faço esse treinamento utilizando que tem algumas pessoas que estão com dúvidas? Eu aplico antes, o hóspede fez o check-out, vou lá no apartamento sujo, aplico na superfície, depois que a camareira vai, não pode ser em superfície porosa, tá? Tem que ser superfície lisa. Apliquei nas superfícies, daí eu entro lá, né, com a luzinha negra e vejo aonde foi realmente higienizado, onde não foi. Então, isso para treinamento é fundamental, a gente ter essa ferramenta. E também para, no caso, para fazer, eu até montei os indicadores, né? Quantos apartamentos, aonde está tendo falha no processo, onde a gente precisa pegar mais no treinamento, né, com relação a isso. Então, são ferramentas, esse daqui, ó, esse aparelho, ele faz leitura de ATP, que é o que tem nas células, né, então, é Biocontrol, ó, tá? Ok? Bom, Gunnar. Deixa eu comentar uma coisa, acho que é muito legal você ter mostrado esses aparelhos para nós.
Eu acho que, independente do hotel ter ou não, claro que se ele tem a possibilidade de ter, nesse momento é ainda melhor, mas eu acho que acende uma luzinha vermelha para o hotel da seguinte maneira: treinamento, né? Padrão de limpeza, treinamento agora é primordial. Eu acho que é inevitável o hotel ter um padrão para limpeza de apartamento, seguindo essas orientações, né, agora, e principalmente ter uma padronização disso e um treinamento disso. Porque se o pessoal não estiver bem treinado e não tiver um padrão bem estabelecido disso, não vai haver o sucesso nessa. Você acabou de mostrar perfeito exemplo. Não adianta só passar um pano, não é mais assim agora. Agora o negócio é friccionar, é pressionar a superfície para você poder matar a bactéria. Então, você só vai conseguir esse resultado se você conscientizar o funcionário com treinamento e com padrão. Perfeito esse exemplo que você deu, viu? Muito bom. Então, beleza. Agora, o outro ponto, né, Gunnar, que nós conversamos, que nós achamos aí interessante, né, de estar discutindo aqui, a diferença, né, entre hospitalar, nós já falamos, a limpeza de hospital, obrigatoriamente teto, parede e chão, o tempo de higienização vai aumentar, né, Gunnar? Vai. O tempo de higienização dentro do apartamento vai, porque a higienização vai ter que ser mais elaborada, né? E daí, Gunnar, tem alguns hotéis que não estão fazendo a limpeza, a limpeza de arrumação, a limpeza de permanência, né, do hóspede. Na visão da gestão, o que você vê com relação a isso? Eu acho que a gente tem que considerar os seguintes fatores, né? Primeiro, você volta a operar, ou você começa a operar agora dentro do hotel com um quadro mais racionalizado. Isso vai ser fato porque os hotéis estão tendo que se reinventar na questão de quadro, né? O pessoal vai ter que estar mais treinado, como a gente falou, utilizando os produtos certos, mas o ponto é justamente esse, Fernanda. A desinfecção, a limpeza dentro do apartamento terá que ser feito com mais critério, né? De uma forma mais específica, como você acabou de falar, como a gente está falando aqui. E aí, sem dúvida nenhuma, o tempo da camareira, da arrumadeira dentro dessa UH vai aumentar, né? Eu já tinha lido a respeito também disso que você falou. Alguns hotéis no exterior estão fazendo isso, não estão fazendo a limpeza de permanência. Tá bom? Primeiro, pela questão de tempo, que você acabou de citar, eu acho que se você está com um quadro mais reduzido, não é verdade? E você tem uma limpeza de saída, de check-out com maior tempo, com certeza você vai estar, a tua operação de governança vai estar mais comprometida. Então, isso é uma coisa. E a segunda questão é que se você tiver nesse momento, aí eu acho que você pode falar até melhor que eu, se você tiver nesse momento uma camareira indo fazer limpeza de manutenção, de permanência, arrumação de permanência dentro do apartamento, a possibilidade dela também ter uma contaminação, acho que até aumenta. Então, eu vejo uma assertividade nesse momento, tá? Vou ser bem pontual. Nesse momento, Fernanda, eu vejo uma assertividade nesse processo de permanência não ser feita agora, tá? Exceto particularidades que aconteceram. Tem criança no apartamento, teve um vômito, tem alguma situação específica, aí a camareira vai lá, a arrumadeira vai lá e faz a limpeza de manutenção, alguma coisa específica. Agora, eu acho que é muito assertivo nesse momento dar uma prioridade maior para a questão da limpeza de saída, da arrumação de saída, onde o processo tem que ser criterioso e não ficar realmente tão nessa questão aí da limpeza de permanência. Perfeito. Até falaram aqui, que vai passando rápido, falaram que a limpeza tem que ser igual de hospital, vai ter que ser igual hospitalar, né? Não tenho dúvida disso, não. Por quê? Porque a limpeza hospitalar ela é mais elaborada, ela é mais detalhada, não precisa ser produto hospitalar, mas ele tem que ter um desinfetante para uso geral, né? Um desinfetante aí, deu uma travadinha, agora não sei se foi meu ou se foi o teu que travou.
Então, a gente vai ter que ter um produto aí realmente de qualidade, que isso vai ser uma exigência. E a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas que são usadas em hospital, como que elas vão ser utilizadas, assim, por causa do tempo, a gente vai ter que passar rapidamente. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar em outra live, né, Gunnar? Para aprofundar um pouquinho esse assunto, tá? Então, o que a gente vai falar, então, agora, Gunnar, sobre os EPIs? Vai ficar gravada a live, gente. Eu acho que é importante falar sobre os EPIs, até porque uma grande dificuldade que se tem na operação, não é só de hotel não, tá? Mas uma grande dificuldade que se tem na operação, do modo geral, não só na governança, mas em outras áreas, é o famoso, né, a obrigatoriedade de utilizar os EPIs. E agora, nesse momento, né, que é um momento delicado, não só para o hóspede, mas para o hotel também, para o seu quadro de funcionários, né, eu acho que o EPI agora é ponto, assim, super, super importante para estar sendo conduzido pelos hotéis, tá? Uhum. E aí, eu acho ótimo a gente poder falar um pouquinho disso, dar algumas dicas, porque se o hotel não tem um controle ou controla parcialmente, agora vai ser o momento do hotel entrar com tudo para cuidar da saúde dos seus funcionários também. Porque o funcionário ele pode acabar transmitindo para o outro funcionário, para o hóspede, e acaba virando uma bola de neve, né, Fernanda? Isso. Só tem algumas perguntas aqui que eu vou estar respondendo agora, rapidinho, Gunnar, que é referente ao nosso assunto. Ozônio vai ser eficiente, vai ser ótimo para colchão, para cortina, mas o ozônio não dispensa a limpeza da superfície, tá? Ele vai até a superfície, ele vai até higienizar, tá bom? Porém, a superfície tiver sujidade, vai ter que ser limpa. Então, assim, o uso do ozônio não dispensa higienização de superfícies, ok? Me perguntaram se há uma pessoa infectada no apartamento, não pode haver contágio. Por isso que a gente está falando, assim, para nesse momento, não realizar a limpeza, arrumação, tá? Para isso, se tiver alguma intercorrência, alguma coisa nesse sentido, né, nesse apartamento, para entrar, as camareiras deverão estar treinadas e estar muito hábeis mesmo, para que essa higienização ela seja feita com os EPIs corretos, tudo. Então, os EPIs que a gente até conversou, né, Gunnar, hoje, vai ter que seguir princípio de hospital, tá? O que a gente recomenda? Uma luva de uma cor para o quarto e uma luva para o banheiro, tá? Me perguntaram sobre contaminação cruzada. Cada apartamento vai ter que ter o seu paninho. Então, me incomodava até o fato, assim, como eu trabalhei 10 anos em hospital, né, gente? Então, algumas coisas, assim, sempre me incomodaram um pouco na limpeza hoteleira. Esse pano que eu utilizei, se eu for utilizar em outro quarto, eu vou estar levando esse micro-organismo de um quarto para o outro. Então, a gente vai ter que separar tudo, né? Até para os móveis, pode até usar a luva de procedimento, desde que ela seja retirada corretamente depois. A mesma coisa, a luva de borracha, que eu vou ter que tirar pelos dedos, né? E sempre estar segurando por dentro da luva, porque não adianta nada eu pegar a luva e colocar minha mão onde estão os dedinhos da luva, né? Daí tudo que está ali já vai para minha mão. Toda vez que eu for calçar essa luva, eu vou ter que deixar um álcool gel lá disponível no carrinho da camareira, para cada vez que ela faça a troca dessa luva, toda vez que ela for calçar essas luvas, ela tem que estar higienizando a mão também, tá? Então, não vai ser um processo fácil, vai ser um processo de adaptação, assim, bem complicado, né? Eu até já escrevi recentemente, estou escrevendo um POP para um cliente nosso, então quando eu me peguei escrevendo esse POP, realmente eu falei, meu Deus, quantos detalhezinhos vão ter que ser mudados nessa rotina, tá? Então, aqui respondendo a pergunta da contaminação cruzada é isso. Tudo que eu uso num quarto eu não posso estar utilizando. Mas você vai falar assim, a luva, o rodo, a luva. Por isso que eu tô falando, tem que ficar o álcool em gel lá no carrinho delas, então ela vai estar higienizando para ir para o próximo quarto, tá? O álcool não resolve 100%, então toda vez que puder, assim, nesses intervalos, lavar mesmo com água e sabão é a melhor alternativa, tá? Terminei meu turno de trabalho,
lavo a minha luva por dentro e por fora e deixo lá secando a minha luva do lado avesso. No outro dia que eu for chegar, for calçar, ela vai estar sequinha, não vai me dar problema aí, né, para causar irritação na pele, enfim, né? E o álcool, como ele é muito volátil, então na hora que ela for passar, já vai secar e ela vai conseguir calçar a luva dela sem problema. Isso vai ter que existir. Por quê? Porque o banheiro ele é mais contaminado que o quarto. Então, se eu não separar essas luvas, o que está no banheiro eu vou estar levando para o quarto, né? Então, e a ordem da limpeza é o quê? Do menos contaminado para o mais contaminado. Então, eu começo pelo quarto e depois vou para o banheiro, tá? Mas isso é um assunto rapidinho que eu vou tratar com vocês mais aqui na frente. Finalizando a EPI, né? Vai ter que sim indicação, aliás, sempre foi, né? O uso de luva, sapato fechado, óculos, máscara, isso sempre foi. O problema é que as pessoas não cumpriam com isso, porque as regras de higienização em hotel, elas são um pouco soltas. Já em hospital, como eu tô acostumada muito com aquele regime militar de hospital, Gunnar, tudo é muito vigiado, tudo é muito regrado, né? Então a gente não tinha esse tipo de problema, eu não tinha esse tipo de problema nos hospitais, mas em hotel a gente sabe que existe vou dizer, uma rebeldia, né? E mais um detalhe, entrega a ficha, pede para as pessoas assinarem que estão recebendo os EPIs, tá? Porque isso vai ajudar em possíveis problemas, né, Gunnar? Não é verdade. É verdade. E o quarto, se a pessoa tiver, se o hóspede tiver algum tipo de contaminação, a gente tem que pensar que o enxoval, né, ele vai segurar o vírus ali. Então é muito importante isso que você está falando, porque não só as luvas, como o próprio uniforme da camareira, tudo que tiver em contato com o enxoval, né, tem que tomar muito cuidado. Conversando com a Carla aí a semana passada, a Carla tocou num assunto muito interessante. Não deixar a camareira tem que ter o contato o menos possível com o enxoval junto ao corpo, né? Acho que isso é muito importante a gente falar. E eu vi o pessoal falando dos panos aí, Fernanda. Os panos descartáveis, não precisa ser descartável os panos, não precisa. Eu até gosto muito de trabalhar com pano por cores, né? Se não dá para trabalhar por cores, ok, mas por cores facilita muito, na mesma linha da luva, né? Agora, acabou o trabalho com o pano, acabou a limpeza com o pano, a Fernanda colocou muito bem, agora vai ter que aumentar o número de pano, vai ter que trabalhar pano por apartamento. Separa esse pano no lugar seguro e depois vai ter que lavar esses panos, morreu a bactéria. Então isso é fatal. E a questão do cuidado também muito importante, eu vejo a questão do uniforme, né, Fernanda? O uniforme do pessoal tem que ser lavado diário, viu, pessoal? Diário. As camareiras terão que fazer uma lavagem diária dos uniformes, porque se ela tiver algum contato, por algum motivo, com o enxoval, esse enxoval destaca a bactéria e a bactéria passar para a roupa, vai ficar. Realmente o uniforme vai ficar carregando a bactéria, né? De preferência então, manga longa. De preferência manga longa, luva longa, então tem alguns detalhes aí que a gente vai ter que se prender muito no que se usa em hospital, né? Sim. Perguntaram como limpa. No final do plantão, a luva, né? No final do plantão lava-se com água e sabão, tranquilo. Durante o plantão, passa o álcool, retira. Eu acho interessante deixar um recipiente para estar colocando essas luvas, se tiver separação melhor, porque não adianta nada a gente separar a luva do quarto do banheiro e deixar as duas juntas no mesmo lugar, né? Mesma coisa para esponja, né? Então não adianta. Então a gente tem que deixar realmente adaptar os nossos carrinhos a essa nova realidade, tá? Eu achei um vídeo super interessante de luva de látex e ela deixou uma caixinha, né? Então ela ensina como tirar. Eu achei super interessante, muito didático. Então, assim, a gente tem que deixar realmente um recipiente ou, não sei, um lugar para a gente deixar separadinha essa luva, tá? Legal. Fernanda, só aproveitando, teve uma pergunta aí também no meio desse assunto nosso aí do EPI, perguntando, e a lavanderia, né? A lavanderia, se for em relação ao EPI, reforçar a questão do EPI na lavanderia. Isso, principalmente porque quem recebe o enxoval é a lavanderia. Quem vai manusear, né, Fernanda? Com certeza. Realmente, a lavanderia é ponto crítico também. Luva... E uma das minhas preocupações, Gunnar... Travou. O pessoal esteja resguardado. Agora, aquilo que nós já falamos, de novo, precisa
ter uma atenção especial que o pessoal use o EPI, né? Exato. E na lavanderia, o que me preocupa é que lavanderia de hotel não tem barreira. E de hospital tem. Então não tem essa divisão entre a área contaminada, onde faz separação da roupa, e a roupa limpa. Isso vai ser um ponto que, assim, eu aposto que não vai demorar muito, a vigilância vai começar a pegar também para estar separando essas áreas. Da lavanderia. Só que a lavanderia dá uma outra live, viu, Gunnar? Né? A lavanderia dá uma outra live, porque tem bastante ponto que vai ter que ser mudado aí, né? É o mesmo procedimento para hotel que vai ser adotado, vai ser para motel? Vai. Então, tudo que for meio de hospedagem, tirando o hospital, né? Aí, meio de hospedagem, tem que se seguir a forma que se faz dentro de um hospital, tá? A única coisa, assim, toda limpeza vai ter que ser úmida. Vassoura, esqueçam vassoura, tá? Quando eu uso a vassoura, a poeira sobe, né? O vírus que está lá no chão vai subir. E daí isso vai causar sérios problemas. Esqueçam vassoura. Toda limpeza úmida, tá? Eu vou tirar a teia de aranha. Olha, se não tiver aquele espanadorzinho antistático, né, Gunnar? Utilizar pano úmido. Esqueçam limpeza seca. Esqueçam vassoura. Esqueçam, tá? Estão perguntando aqui de A e B, de lavanderia. Gente, vamos sim, tá? A gente tá aí agitando pra gente fazer de todos os segmentos dentro do hotel, tá bom? E de hospitais, de outras áreas também, ok? Então, esqueçam limpeza seca. Esqueçam vassoura. Aspirador de pó vai ser outro desafio, né, Gunnar? A gente estava até conversando sobre isso, né? Como que a higienização desse... como chama? Lá dentro do aspirador? Do filtro, né? Como que ela vai ter que ser feita? Vai ter que usar máscara, luva, tudo para fazer essa higienização. Então, realmente, assim, o ideal, olha, limpeza úmida, tá? Esqueçam limpeza seca. Estão perguntando aqui do aspirador, como eu falei, o desafio do aspirador vai ser justamente na limpeza desse filtro, né, Gunnar? O aspirador, a questão principal, eu vejo, é o manejo do aspirador, né? Um dos pontos. E o segundo ponto é justamente a questão de você estar abrindo o aspirador, fazendo a limpeza do filtro. Isso aí eu acho que vai ter que ter um cuidado muito especial, questão do EPI, questão do local onde vai fazer isso e de que forma vai fazer também, né, Fernanda? Porque o aspirador, ele puxa. Ô Gunnar, eu tô vendo aqui que a gente tem mais 3 minutinhos. Pessoal, eu deixei meu e-mail aí, se você quiser deixar teu e-mail, Gunnar, eu deixei meu e-mail que teve várias perguntas que eu não consegui responder, então se vocês quiserem me mandar e-mail, fiquem à vontade, estou à disposição, tá? O assunto é muito longo, né? Infelizmente eu não vou conseguir abordar aí superfícies, só para deixar um recado claro aqui, gente. Superfícies críticas, semicríticas e não críticas. Vamos dar foco nas superfícies críticas. Vocês querem outra live? Vamos marcar, né, Gunnar, para a gente parar desse ponto, né, para a gente dar continuidade? Pode ser? Pode ser? Pode ser, gente? Claro. Para a gente dar continuidade da onde nós paramos aqui? Pode ser? Me desculpem, o tempo foi curto, o assunto é longo. Gunnar, gratidão, amigo. Gratidão. Obrigado a você pelo convite, pela Indeva. Eu agradeço a Indeva. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Pena que a gente não conseguiu finalizar, que tinha um monte de coisa ainda boa para falar. A gente falou, outro abraço a todos aí que acompanharam. Obrigado a você também, gente, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Muito beijo para vocês. A live vai ficar gravada. Deixei meu e-mail. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Gunnar. E agora a gente vai aí, tá fazendo várias lives para estar ajudando vocês nesse processo. Porque eu quero que fique bem claro. Estaremos juntos nessa batalha. Contem comigo, viu? Contem comigo de verdade. A gente está aqui justamente para dividir conhecimento, não é isso, Gunnar? Isso aí, compartilhar, isso aí, legal. Vamos compartilhar, vamos dividir, vamos trocar informação. Nesse momento, um ajudando o outro, não é? Isso aí, legal. Um ajudando o outro.
Gunnar, obrigada. Viu? Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Viu? Foi ótimo estar aqui com vocês. Me perdoe realmente que eu não consegui. Mônica, beijo. Saudades de você. Aí o pessoal todos. Gente, muito obrigada e desculpem mesmo que a gente não conseguiu finalizar o conteúdo. Vamos marcar outra? Todo mundo topa? Vamos combinar? Beleza. Meu e-mail é Fernanda Serri. Vou colocar aqui de novo, tá? Aí, mais uma vez para vocês, vai ficar gravadinho aí. Passei meu e-mail. Fiquem à vontade. Estamos juntos, gente, nessa batalha. Contem comigo, tá bom?